Mas a palavra de Deus também diz que Jesus é noivo. Aleluia! Não vou entrar em detalhes. Já entenderam? E também eu queria convidar a minha digníssima a se colocar de pé. Amém. Aleluia! Amém! 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 Eu quero pedir aí, Salmos capítulo 128. Salmos capítulo 28. Vamos à palavra, irmãos, aqui. Salmos capítulo 28, o que é que diz? Peço para... Verso 1, peço para desligar essas luzes. Diz, Salmos capítulo 128. Peço para desligar essas luzes. 128, diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. Próximo. A tua mulher será como quem não é casado pode aguardar. Não trata-se dele. Pode aguardar. Diz: a tua mulher será como a videira frutífera nos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Próximo. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Sabe, irmãos, a palavra de Deus nos mostra imagens de fé. Jesus, ou seja, o próprio Deus, Ele coloca aqui na sua palavra imagens para gerar em nós fé, para nós nos apropriarmos dessas palavras. Por exemplo, peço aí, Salmos capítulo 1, é um dos capítulos também que nos mostram, né, umas imagens que nos enchem de fé. Peço Salmos capítulo 1 e peço para desligar as luzes, por favor. Diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Próximo. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Próximo. Diz: pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Sabe? Isso aqui são declarações poderosas que nós devemos pegar isso para o nosso coração e declarar o nosso dia a dia, né? Então nós devemos nos ver como uma árvore plantada. Nós não somos uma árvore que cresceu no deserto, não. Nós somos uma árvore plantada junto a correntezas das águas. Nós não somos aquelas árvores que estão lá distante, no deserto, na floresta, sem cuidado nenhum. Deus é quem nos plantou nessa terra. E o próprio Deus é quem cuida de nós. A palavra de Deus diz que a nossa folha, ela não murcha. Mas quando vem a sequidão, a nossa folha brilha cada vez mais. Por quê? Porque nós fomos plantados. Fomos plantados. E peço para voltar novamente a Salmos capítulo 128. Salmos capítulo 28, por exemplo, diz aqui: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Próximo. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e tudo te irá bem. Então, o que acontece aqui? A palavra de Deus diz: pois nós comeremos do trabalho das nossas mãos.
Nós não comeremos do trabalho dos nossos pais. Nós não comeremos do trabalho dos nossos tios, nossos avós. A palavra de Deus diz que nós comeremos do trabalho das nossas mãos. Mas esse salmo aqui, ele não foi escrito para mulher, na verdade. Esse salmo foi escrito para homem. É por essa razão que lá em frente diz o quê? Diz que a tua mulher ao redor da sua mesa será como uma videira. Ou seja, as mulheres vão declarar esse versículo: do trabalho das mãos do meu marido eu comerei. Do trabalho das mãos do meu marido eu comerei, viverei. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Só as mulheres, eu sei declarar isso aí. Eu comerei do trabalho do meu marido. E os maridos e os homens dizem amém. É isso aí. Homens de verdade têm prazer em viver isso. Homens de verdade, quando chega o final do mês, o único prazer deles é querer levar a sua mulher, no meu caso a minha noiva, levar para sair, para pagar a conta, tratar as coisas. Esses são os homens de verdade. Amém? Amém. Peço aí Êxodo capítulo 18, versículo 21. Êxodo 18, 21 diz o seguinte. Êxodo 18, 21, diz: e tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiam a avareza. O que acontece? Os homens de verdade, eles têm características. Quais são essas características? Primeiro, eles são homens capazes. São homens capazes para defender por aquilo que eles lutaram e conquistaram. São homens que defendem suas mulheres. Então, nós homens que ainda não somos casados, porque isso é para casados. Nós homens que ainda não casamos, nós já devemos entender isso aqui. Que homens de verdade são aqueles que são capazes. São capazes de arranjar a lâmpada quando queima em casa. São capazes de fazer acontecer. E diz, e esses homens de verdade, eles são tementes a Deus. Homens de verdade que odeiam a avareza. Então, homens de verdade, eles odeiam a avareza. Odeiam, eles detestam a avareza. E essa semana é uma semana em que nós iremos falar a respeito da prosperidade. Homens de verdade são prósperos, porque eles odeiam a avareza. E esses homens de verdade, eles lideram. É por essa razão que a palavra de Deus diz o seguinte: que odeia a avareza e põe-nos sobre eles por maiores, ou chefes de 1000, chefes de 100 e chefes de 50 e maiores de 10. Ou seja, esses homens de verdade, eles lideram pessoas. Esses homens de verdade, eles estão em frente de algo. Amém? É isso aí. Então, homens de verdade se posicionam. Homens de verdade aborrecem a avareza, são dizimistas na casa de Deus. Por quê? Porque homens de verdade, se eles são fiéis a Deus, eles também serão fiéis às suas esposas. É isso. É por isso que você, mulher, tem que perceber bem como você escolhe. Se você for a escolher alguém que não é dizimista, combo de la vela. Percebe? Então tem que escolher bem. Tem que escolher bem. Porque a palavra de Deus diz que aquele que é homem de verdade, ele odeia a avareza. Ele não se entende com a avareza. Amém? Agora deixa eu iniciar a minha pregação. Amém. Peço 1 Coríntios capítulo 9, versículo 6. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Diz o seguinte. 1 Coríntios 9, 6, sim. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Então, este princípio é um princípio que Deus colocou na sua palavra
exatamente para nos abençoar. Este princípio é o princípio da semeadura, onde tudo aquilo que você semeia, você vai colher. Se você semeia pouco, pouco também ceifará. Amém? Então, isso aqui foi escrito não para a nossa não para a nossa escassez, mas para a nossa prosperidade. Então, até já vou adiantar aqui, a minha palavra, ela tem como tema: experimente a abundância dando o dízimo. Repita, experimente a abundância dando o dízimo. Esse é o primeiro versículo. O segundo versículo é 2 Coríntios 8:9. 2 Coríntios 8:9. Diz o seguinte: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Ou seja, Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra, na verdade, Jesus ele era rico. Mas ele se tornou pobre um dia só. Aonde? Na cruz. Na cruz, Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que ele se fez pobre. A palavra de Deus também diz que quando ele foi crucificado na cruz, os soldados lançaram sortes sobre as suas vestes. Isso significando que as pessoas que estiveram lá e crucificaram Jesus e pegaram as suas vestes, a palavra de Deus diz que as vestes de Jesus eram valiosas. Naquele dia ali, pegaram as suas vestes e começaram a lançar sortes. Eu tenho por mim que Jesus Cristo ele foi crucificado nu. Eu creio nisso. Mas a palavra de Deus não diz. Ali ele ficou completamente nu, sem nada. Sem nada. Ali se fez pobre naquele dia. Para que nós fôssemos enriquecidos. Ali na cruz, Jesus Cristo foi abandonado pelo Pai, para que nós fôssemos unidos a Ele eternamente. Jesus na cruz carregou toda a maldição. Jesus na cruz se tornou maldito, para que nós sejamos eternamente abençoados. Amém? É isso aí. Então, algumas pessoas dizem que Jesus, ele era pobre espiritualmente. Mas isso não é verdade. Porque quando Jesus esteve aqui na terra, em nenhum momento ele teve alguma pobreza espiritual. Em nenhum momento ele chegou no monte e disse: Pedro, eu estou sem esposo, pá. Me manda lá uma pregação para eu pregar. Jesus nunca. Em todo lugar Jesus tinha algo para falar. Jesus nunca quis expulsar um demônio ou curar um doente e disse: acho que a unção hoje não está a fluir. Nunca ficou pobre Jesus. Jesus, ele era completamente rico quando ele esteve aqui na terra. E a pobreza a qual se refere aqui não é a pobreza espiritual, é a pobreza natural mesmo. Por quê? Porque o contexto desse versículo aqui, desse capítulo, é exatamente financeiro. Então, nós não podemos tirar um versículo no seu contexto, porque todo versículo que você tira do seu contexto torna-se um pretexto para falar heresia. Mas a palavra de Deus mostra claramente que Jesus era rico. Amém? Jesus era rico. Então, essa história de que Jesus, ele era pobre, não é verdade. Não é verdade. Amém? Estava a lançar fundamento. Agora vamos fazer a construção. Amém? A Bíblia, lá no Velho Testamento, fala de uma história de Neemias. Todos vocês aqui, quero crer que conhecem Neemias. E Neemias, nós sabemos, né, ele escreveu um livro também. Mas acontece que o povo de Israel, na velha aliança ou no Velho Testamento, eles foram levados cativos, amém? Eles foram levados cativos de onde? A Babilônia. A Babilônia. E eles ficaram lá cativos durante quantos anos? 70 anos. Amém? 70 anos. Mas só que depois de um tempo, Deus levanta o rei Ciro para poder, né, devolver ou mandar de volta a sua terra natal, o povo de Israel. Mas teve algumas pessoas que ficaram lá, como Mordecai é uma das pessoas que ficou lá, Esther, Esdras, Neemias e outras pessoas que ficaram lá. Eu não sei porquê, não sei explicar o porquê que ficaram lá, mas a palavra de Deus diz que eles ficaram. Mas Neemias ficou lá justamente porque tinha uma posição muito importante lá. Então o rei, quando mandou todo mundo de volta, não deixou Neemias. Por quê? Porque Neemias fazia parte de alguma coisa importante lá do rei. Amém?
Amém? Então, o que aconteceu? Esses homens, quando eles voltaram, a palavra de Deus diz que eles eram para prepararem o caminho do Messias, que no caso foi na primeira vinda de Jesus. Só prestar muita atenção, porque aquilo que eu vou te dizer é que é revelação de Deus. Então, não durma, porque você vai perder mesmo. Então, não queira perder isso, amém? Então, aqueles que voltaram foram exatamente para preparar o quê? O caminho para Jesus. Amém? E eles começaram a fazer a construção do templo. Por quê? Porque o templo anterior tinha sido destruído, que é o templo de Salomão. Não, o templo de Salomão foi destruído lá em Jerusalém, fizeram um grande estrago lá, tudo, os muros, tudo. Era uma ruína. Então o povo voltou para reconstruir o templo. Só que o que aconteceu? Quando eles reconstruíram o templo lá em Jerusalém, existia duas gerações. Tinha a geração que tinha mais de 70 anos e tinha a geração nova, que tinha muito menos do que até 50 anos. O que aconteceu? Os velhos que tinham mais de 70 anos choravam quando se reconstruía o templo. Por que eles choravam? Eles choravam porque o templo que estava sendo reconstruído não era comparado ao templo de Salomão que foi destruído. E a nova geração apenas se alegrava. Por que se alegrava? Porque pelo menos teriam algum lugar para adorar a Deus. E eles nem conheciam, nem sabiam do templo de Salomão, que era glorioso, que era esplêndido, tinha lá muito ouro, tinha muita coisa lá. E o templo de Salomão também tinha 3 câmaras. 3 câmaras, que são 3 pivetes. Tinha isso aí. Só que o que aconteceu? O templo que estava a ser reconstruído, que era chamado de templo de Zorobabel ou templo de Neemias, foi construído também no mesmo modelo que de Salomão, só que não tinha a mesma glória. Então, aquela reunião ali era uma reunião estranha, porque algumas pessoas choravam e outras pessoas se alegravam. Mas aí, Deus levanta um profeta chamado profeta Ageu. Responde comigo, repete comigo, profeta Ageu. O que profeta Ageu levanta e diz? Ele fala, pessoal, não fiquem tristes, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Por quê? Porque ali as pessoas estavam a chorar. Então, eles foram fortalecidos. Porque Neemias falou isso aí. A glória da primeira casa, a glória da última casa será maior do que a glória da primeira casa. Mas por que ele falou glória? Porque glória na visão de Deus não é a quantidade de pedras. Glória na visão de Deus nem é a quantidade de ouro. Mas glória na visão de Deus é quando a coisa está próxima dele. Por quê? Porque quando Jesus Cristo ele veio, Jesus não entrou no templo de Salomão, mas Jesus entrou naquele templo de Zorobabel. Não, por que a palavra de Deus diz que aquele templo seria de maior glória? Porque Jesus entraria lá. Jesus entrou lá, aquele templo foi de maior glória. Percebe? Essa profecia tem 2 aplicações. Né? A primeira aplicação é essa que eu expliquei sobre o primeiro templo e o segundo templo. Mas também a segunda aplicação desse versículo está lá em Atos. A palavra de Deus diz lá em Atos que no tempo dos apóstolos houve lá a realização de grandes milagres, essas coisas aí. Mas eu quero crer que a segunda casa que se refere é a igreja dos últimos dias. A igreja dos últimos dias será mais gloriosa do que a igreja quando ela nasceu lá em Atos. Porque hoje teremos maior salvação que nunca houve em toda a história da humanidade. Percebe? Porque é um fato muito claro. Hoje, se você for a pesquisar aí, tu vais perceber que hoje tem pessoas vivas, mais de 8 bilhões. Mais de 8 bilhões. Isso significando o quê? Significando que o templo de hoje, a glória da agora, será muito maior do que a glória da primeira casa. Amém? Amém. Então, o que a palavra de Deus diz? Diz que Neemias, quando eles começaram a construir o templo, né? Quando eles começaram a construir o templo lá, aconteceu que construíram o templo, só que as muralhas não tinham sido construídas.
Então, você sabe que quando as muralhas não são construídas, a cidade ela é vulnerável aos ataques do inimigo. Então, o que acontece? Neemias, ele pede permissão ao rei Ciro, para que o rei Ciro possa deixar ele ir para lá para poder reconstruir os muros. Amém? Os muros. Mas isso aí está lá em Neemias, capítulo 2, versículo 10. Neemias 2:10 diz: o que ouvindo, repita comigo, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Então, Sambalate e Tobias, eles ficaram extremamente enfurecidos. Por que eles ficaram enfurecidos? Porque souberam que alguém estava à procura do bem de Israel. Por quê? Porque era para reconstruir o templo. Então, eles ficaram furiosos. É a mesma coisa que acontece nos dias de hoje. Tem muita gente que fica furiosa em saber que você vai prosperar. Em saber que Deus está a arranjar uma maneira de te prosperar, elas ficam totalmente furiosas. Percebe? Mas uma coisa que eu quero te mostrar de fato é você prestar atenção nos nomes dessas pessoas. O primeiro chama-se Sambalate, que era o Horonita. O segundo é o Tobias. Você sabia que a Bíblia mostra significado de nomes, e o significado do nome dessas pessoas, às vezes, ela está em linha com a história dessas pessoas? Por exemplo, Jesus. Jesus é o Salvador, é a salvação, porque ele veio salvar. Mas o que acontece aqui? Aqui acontece que Sambalate, Horonita e Tobias, o que significa Tobias? Tobias significa Deus é bom. Deus é bom. Mas esse aqui, ele ficou com raiva quando soube que alguém procurava o bem dos filhos de Israel. Ou seja, na verdade, ele representa um tipo de espírito, que é um espírito de engano. Repita comigo, espírito de engano. Então, esse é o Tobias. O nome Tobias significa Deus é bom. E guarde isso, porque nós vamos precisar já já. Amém? E tem o outro, que é o Sambalate. Por favor, diz o seguinte: o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Peço também para projetar Neemias 4:3. Neemias 4:3. Diz: e estava com ele Tobias, que é o Sambalate. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro e a pedra. Ou seja, esse aqui, o Sambalate, ele estava a zombar do Neemias. Ele dizendo: ainda que você construa muros, faça isso. O que há de vir? Virá o inimigo para destruir. Mas na verdade ele era o inimigo. Ou seja, ele queria desmotivar Neemias de reconstruir o templo. Percebe, né? De reconstruir o templo. Mas eles vinham com uma face tão boa. Tão boa. Amém? Então, existem pessoas como Sambalate, que são zombadores, porque nós somos dizimistas. Existe muito espírito por aí de zombaria na internet, principalmente agora. Parece que em todas as televisões de Moçambique, tudo tem isso aí. Pessoas, quando estão lá envolvidas em algum debate, sempre criticam o pastor que cobra dízimo na igreja. Já viram, né? Então, isso aí é espírito do quê? Espírito de engano. Espírito de engano. Ah, você também se tornou dizimista agora, não é? O pastor está a pegar o seu 10%, não é? Não, tudo isso é espírito de zombaria. Mas para quê? Para desmotivar a pessoa de exercer fé. Percebe, né? Então, é porque nós estamos acostumados em lidar com as pessoas de uma forma natural. Mas, na verdade, aquilo que acontece não é natural. Não é natural. E acontece que o espírito de zombaria não está no nosso meio, na verdade. O espírito de zombaria se encontra lá fora.
mas o espírito de Tobias está dentro, ao seu lado. Ao seu lado, espírito de Tobias. Então, o que acontece? É só prestar atenção a isso aí. Não, o espírito de engano vem como cordeiro, como alguém que conhece Bíblia. Percebe, né? Como alguém que conhece Bíblia. O Sambalata, ele zomba. Fala, se tornou dizimista agora para sustentar toda a barriga do pastor, faz aquilo. O pastor, na hora, ele conta uma história que quando ele começou a trabalhar e ele se tornou, na verdade, não tinha se tornado dizimista. Certa vez, quando recebeu o primeiro salário, né? Ele chegou lá no trabalho dele. Um dos colegas disse, e aí, Naor? Disse, graça e paz, tudo bom? Disse, que tal? O bispo já pegou o seu 10%. Mas isso aí era uma maneira de desmotivar ele de exercer fé. Então, esse é o espírito de zombaria. Aqui na vida da igreja, isso aí dificilmente você vai escutar. Ou até nunca. Mas existe espírito de Tobias. Deus é bom. Deus é bom. E você vai perceber bem o que isso significa. Como é que o espírito de engano entrou em ação? Por favor, peço para projetar Neemias 13. Neemias 13, versículo 4. 13, 4. Diz, peço para desligar, diz, ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara, é aquilo que eu falei sobre as 3 câmaras, né? Então, o Eliasibe era o líder, era o sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus. Se tinha aparentado com quem? Tobias. Quem é Tobias? Deus é bom. Tem espírito de engano. Ou seja, o líder Eliasibe se aparentou, se associou, se familiarizou com o espírito de engano. É muito sério quando a liderança está assim com o espírito de engano. Porque toda a casa sofre. É muito sério. Então, o que acontece aqui? Eliasibe, que era o sacerdote, na verdade, se tu for já ler o capítulo todo, tu vais perceber que Eliasibe era o sumo sacerdote. Só que ele era amigo de quem? Tobias. Amigos. Era um amigo de Tobias. Então, o que acontece? Eliasibe era sacerdote na casa de Deus. E ele era responsável pela câmara do templo. Onde guardavam o quê? Onde guardavam o quê? Por favor, peço para projetar novamente Neemias 13, 4. Diz, ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, tinha aparentado com Tobias, próximo. E fizeram ali uma câmara grande, onde dantes, peço para desligar aqui, câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de alimentos, que é a oferta de manjares, o incenso, os utensílios, os dízimos do grau, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. O que acontece aqui, irmãos? Eliasibe, que era um amigo do Tobias, ele deu acesso, Tobias, para ele ficar na câmara, ou seja, na última câmara, que era a câmara mais grande. Ele tornou naquele lugar que ficava o incenso, as ofertas de manjares, os utensílios, os dízimos, o azeite. Tornou naquele lugar um quarto para quem? Tobias. Tobias. Esse que aconteceu. Percebe? Então, é muito perigoso quando a liderança está associada com esse espírito. Quando um pai de família está associado com esse espírito de engano. Percebe, né? Espírito de engano. Quando você que é empresário está associado com esse espírito de engano. Como é que ele entra em ação, esse espírito de engano? Como é que entra em ação? O espírito de engano, ele fala o seguinte: Deus é bom, não precisa dizimar para te prosperar.
Percebeu a maneira que entra o espírito de engano? Deus é bom. Não precisa, Josias, se submeter aos homens para receber a unção. Deus vai te dar a unção mesmo sem se submeter a ninguém. Deus é bom. Não precisa fazer isso aí. Deus é bom. A tua célula vai crescer mesmo sem ser dizimista. Deus é bom. Você percebeu como é que o espírito de engano entra? É a mesma coisa que muitos que se dizem pregadores da graça falam. Falam, não. Deus é bom. Você vai prosperar mesmo sem dizimar, mesmo sem ofertar. Deus é bom. Então não se preocupe. Ou seja, os líderes introduzem Tobias na câmara que só Deus é que devia ficar. Só Deus é que devia ficar. Percebe? Só Deus é que devia ficar. Então, irmãos, isso é muito sério. Eu me lembro que, quando eu estava a preparar essa palavra aqui, o pastor Azemar, ele me fez uma pergunta. Ele disse, André, vais pregar o quê? Eu falei, pastor, eu vou pregar sobre dízimo. Ele falou, está aqui, eu vou pregar como experimentar a abundância dando dízimo. Aí ele fala, maravilha. Estou a ler a mensagem do pastor Azemar e eu. Maravilha. Você tem desfrutado disso? Eu, sim, pastor. Isso mexe muito comigo. Essa semana o Senhor tem me sensibilizado com esse assunto, principalmente como líder, discipulador e em relação à minha célula. Essas coisas estão juntas, de mãos dadas. Dízimo é o segredo. No dízimo, Deus escondeu o nosso crescimento ministerial também. Líderes que não são dizimistas têm suas células fracas. Essa é a minha mensagem. Líderes que não são dizimistas têm suas células fracas, suas finanças fracas. E até mesmo seus relacionamentos conjugais fracos. Fraco. Isso é muito sério. Nós lemos lá que os homens de verdade, eles aborrecem a avareza. Então, quando uma pessoa não aborrece a avareza, se associa com Tobias, ele enfraquece a sua célula, enfraquece até às vezes ser casado, se está na cor, enfraquece até o seu próprio relacionamento. É por isso que eu falei que mulheres é muito bom escolherem homens dizimistas. Você tem escolha, pode escolher. O pastor Helder aqui falou no início. Se ele não é dizimista, papá, tchau. É isso. Tanto o homem, tanto a mulher. Tanto o homem, tanto a mulher. Percebe? Certa vez eu estava a conversar com a Rabia, minha noiva. Aí ela me perguntou, André, o que te faria voltar para trás no nosso relacionamento? A pergunta... Aí, na verdade, eu respondi na hora. O que me faria voltar atrás? Eu falei, você deixar de ser dizimista, deixar de ser líder kid e deixar de caminhar com as pastores. E ela falou, eu também. Se você deixar de ser dizimista antes de casarmos, deixar de ser isso, eu também volto para trás. Porque ela entendeu que homens de verdade são assim. Aborrecem a avareza. É por isso, irmãos, isso aí é muito importante. Percebe? Isso aí é muito importante. E deixa eu continuar aqui. Então, o espírito de Tobias, ele fala, Deus é bom. Não precisa orar todos os dias, ir para a igreja, 21 dias de jejum, toda hora. Não precisa. Deus é bom, Ele te abençoa. Não precisa nem ler a Bíblia, Ele vai te dar a revelação dormindo. Esse é o espírito de Tobias. Por quê? Veja lá aqui. Peço para apagar, por favor, as luzes. Diz, e fizeram-lhe uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de alimentos. Ou certo, oferta de manjares. Para que serviam essas ofertas de manjares? A oferta de manjares era uma oferta que você trazia para ter comunhão com Deus. E Tobias estava lá. O que aconteceu? Um incenso. O incenso é onde guardavam as orações também. Aí Tobias estava onde? Lá. Aí os utensílios, ou seja, eram aqueles utensílios que eram usados no momento da expersão do sangue dos cordeiros. Tobias estava lá. Os dízimos do grau, do mosto e do azeite, onde tinha unção. Tobias estava lá.
Não precisa toda hora seguir pastor Helder, dizer que não são. Não precisa. Deus vai te dar isso aí. Deus vai te dar isso aí. Então, esse é o espírito de Tobias. Por isso é muito sério. Percebe? Então, prosseguindo, o que aconteceu? Na velha aliança havia 5 ofertas, as quais eram oferecidas ao Senhor. A oferta pelo pecado, a oferta pela culpa, e o holocausto, e a oferta pacífica, e a oferta de manjares. Existiam 2 ofertas que, para Deus, não eram ofertas de aroma agradável. Por quê? Porque envolviam o pecado. E as 3 ofertas eram ofertas que subiam com aroma agradável. Essas ofertas eram oferecidas de 2 maneiras. De que formas? Você poderia pegar essa oferta e movê-la. Era chamado de oferta movida. Como se tivesse dar tchau para Deus mesmo. Então, percebe? Então, era movida. E a outra era alçada. Ou seja, você levantava diante de Deus. Essa oferta era chamada de oferta alçada. E a palavra de Deus diz que Deus se agrada quando oferecemos sacrifícios de louvor ao Senhor, de adoração. E dízimo é uma maneira clara que expressa o nosso coração. Por favor, passo para projetar Hebreus capítulo 13. Hebreus 13. Diz o seguinte: por meio de Jesus, mês, pode começar aí o mês. Só o mês. Por meio de Jesus, pois, Hebreus 13, 15. Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. Então, quando nós dizimamos, nós cooperamos com a obra de Deus. Não, o apóstolo Paulo, ele fala aqui, não desista de cooperar, de fazer uma oferta agradável diante do Senhor. Percebe? E o que diz o apóstolo Paulo aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 18? Graças a Deus que ainda estou no tempo. Graças a Deus. Filipenses 4, 18. Diz o seguinte: recebi tudo que tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodite me passou às mãos o que veio de vossa parte como aroma suave. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui, ele está a dizer, quando vocês ofertaram, essa oferta subiu diante de Deus como aroma suave, agradável. Percebe? Então, quando nós dizimamos ou ofertamos, queridos irmãos, que bom que o apelo dessa palavra não vai ser nem ser dizimar ou ofertar. Que bom. Por quê? Porque às vezes a pessoa, quando pregamos isso, ela já fecha o coração e fala, já querem o meu dinheiro. Não precisa. Amém? Amém? Não precisa. Então, quando nós nos posicionamos, existe algo que acontece. Percebe? Mas por que Tobias, por que Neemias, na verdade Eliasibe, Tobias e Neemias, aliás, ele permitiu que isso acontecesse? Isso está lá em Neemias 13:6. Neemias 13:6. Diz o seguinte: mas durante tudo isso, não estive eu em Jerusalém. Por favor, é porque não consigo ver bem. Porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, vim eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar licença do rei. Então, aqui o Neemias, ele diz que ele não estava em Jerusalém quando Tobias esteve lá na câmara onde ficavam os dízimos, o incenso, o azeite. Ele diz que não estava lá. É por essa razão que isso aconteceu. Mas o que aconteceu quando ele veio? Próximo. Diz, Neemias capítulo 13. Capítulo 13, Neemias 13, 8. Diz, o que muito me desagradou quando ele soube disso, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Ou seja, ele se posicionou. Ele entrou lá na câmara e tirou tudo que pertencia a Tobias, o espírito de engano, que dizia, nem precisa ir ao culto, Deus te ouve em casa. Não precisa fazer nada disso, Deus é bom.
Não me interprete mal. Deus é bom. Mas as pessoas usam do verso Deus é bom para hostilizarem o compromisso com Deus. E nós não cremos nisso. Deus é bom, por isso que eu vou dizimar. Deus é bom, por isso que eu vou ofertar. Deus é bom, por isso que eu vou ao culto todos os dias. Deus é bom, por isso que eu vou me submeter aos meus pastores para receber toda a unção. Deus é bom, por isso eu serei radical. Com todo o espírito de Tobias. O que aconteceu? O que muito me desagradou, volta por favor. Diz, o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. E ordenando eu, purificaram as câmaras. Porque Tobias estava lá, o espírito de engano estava lá. O espírito de engano está na sua conta bancária. Você permitiu o espírito de engano lá nas tuas finanças, no teu trabalho. Lá, você permitiu o espírito de engano. O que aconteceu? E tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e o incenso. Próximo. Também entendi que o quinhão dos levitas se lhes não dava. Ou seja, porque as pessoas não traziam dízimos. Por que não traziam dízimos? Porque Tobias estava lá. Dizia, Deus é bom, obreiro. Deus é bom. Então, não traziam mais os dízimos. E porque não traziam os dízimos, o que acontecia? De maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Os levitas que se alimentavam daqueles dízimos, de tudo aquilo, já não tinham mais nada. Por quê? Porque as pessoas não traziam mais dízimos. Porque lá estava o Tobias. Lá estava o Tobias. Quem são os levitas que eu posso dizer aqui? Os levitas sou eu. Trabalho aqui na vida da igreja. Os pastores trabalham aqui na vida da igreja. Então, nós aqui somos os levitas. O diretor André trabalha aqui na vida da igreja. Não, nós somos os levitas da casa de Deus. Então, quando os dízimos não são trazidos, a obra também não vai avançar. Por quê? Porque nós também vamos começar a ir trabalhar fora. Eu também quero, vou me casar agora, preciso de dinheiro. E eu vou ficar aqui o tempo todo trabalhar, não ganhar nada para poder casar. Faz sentido para vocês? Claro que não. Os levitas saíram de lá. Faziam a obra, tinham fugido cada um para a sua terra. Próximo. Próximo. Diz, então, contendi com os magistrados e disse, por que se desamparou a casa de Deus? A casa de Deus foi desamparada. Mas por que foi desamparada? Porque não traziam os dízimos. E porque não traziam os dízimos, os levitas, os cantores, as pessoas que cuidavam de lá, saíram todos. E desampararam a casa. Então, quando você não traz seu dízimo, sua oferta, você desampara a casa de Deus. Você desampara a casa de Deus. E próximo. Diz, então, todo Judá trouxe os dízimos do grau, e do mosto, e do azeite aos celeiros. Próximo. E por tesouros, pus sobre celeiros, pus os celeiros a semelias. Então, o que aconteceu? O Neemias, ele substituiu as pessoas que estavam lá. Colocou lá Selemias, o sacerdote, e a Zadok, o escrivão, e a Pedias, dentre os levitas, e com ele o Aná, filho de Zacur, filho de Matanias, porque se tinham achado fiéis. E se lhes encarregou a eles a distribuição para seus irmãos. Então, mudou-se de liderança. Neemias mudou de liderança. Por quê? Porque os irmãos permitiram lá o espírito de Tobias. Já não devolviam o dízimo. Por quê? Deus é bom. Espírito de Tobias. Mas para eu finalizar aqui, o que significam esses nomes dessas pessoas que foram colocadas aqui? Primeiro, é o Selemias. Repita comigo, Selemias. Selemias significa o quê? Recompensado por Jeová. Quando você se posiciona e o Tobias sai lá, Deus te recompensa. Não, irmão, se posicione. Devolva o seu dízimo, a sua oferta. Percebe? Você não tá a matrecar os pastores, pegar um envelope ali, colocar uma oferta, talvez no envelope de dízimo. Não, você não está a matrecar os pastores. Você está a se enganar a si mesmo.
apóstolo Tiago, ele fala, aquele que ouve a palavra e não é praticante, ele engana-se a si mesmo. Você conhece a verdade, irmão. Não estou aqui para te acusar, mas estou aqui para te advertir. Para você fazer as primeiras práticas, aquilo que você fazia. Algumas pessoas, às vezes, o que acontece? Pegam o envelope de dízimo, colocam lá uma qualquer oferta para matracar os pastores, dizendo que é dízimo, mas na verdade não é dízimo. É uma oferta que colocou lá. E te falo, essas pessoas não prosperam. Não prosperam. Essa pessoa, pastor, até pode lhe entregar uma igreja grande. E toda a igreja acabar. Não entender por quê? Porque Deus não pode te confiar riquezas verdadeiras se você nem enfiar as riquezas injustas. Não pode. Não pode. Então, queridos irmãos, nós queremos crescer. Quem quer crescer? Vamos crescer. Mas para crescer não podemos ignorar este fato. Não podemos ignorar, passar desapercebido. Não, não é assim. Não, Selemias significa recompensado por Deus. Zadok significa justo. Justo. Quando você é fiel nas riquezas injustas, iníquas, Deus te dá as riquezas justas. A tua célula como líder cresce, prospera. As tuas finanças, a tua empresa cresce e prospera. A tua rede como discipulador cresce e prospera. E os pastores também, se forem fiéis, a igreja cresce e prospera. É um princípio. É um princípio. E o outro é Pedaías, que significa o Senhor tem redimido. O Senhor tem redimido. O outro é Anã, que significa Ele é misericordioso. Quando você se posiciona, expulsa o Tobias, a palavra de Deus diz que Deus vai derramar misericórdia, porque Ele é misericordioso. Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé.